expressa tudo, extrovertido, exatamente. Vamos para a palavra do Senhor, amém? Glórias a Deus. Como todos sabem, né? Nosso pastor, nosso bispo, ele está internado, né? Não sei se todos sabem, né? Mas o nosso pastor, ele está internado, está tratando melhor no hospital a dengue, né? E em nome de Jesus, domingo ele já vai estar aqui para a honra e glória do Senhor. E nós estamos aqui nessa noite para iniciarmos o nosso tema do mês, né? Nós não poderíamos estender mais, esperar até ele retornar, pois já estamos praticamente no dia 10, né, igreja? Como passa rápido, né? Já estamos quase no dia 10, temos quase só mais 20 dias desse mês. E nós entramos nesse tema e nós vamos falar a respeito dele hoje. Vamos iniciar essa série de mensagens que é Gerando Milagres, né? Agosto Gerando Milagres. E eu vim aqui com essa camiseta, né? De alguns anos atrás, justamente porque foi de uma campanha, né? Que fizemos Gerando Milagres, né? E agora nós temos a oportunidade de retornarmos nesse tema e de sermos ministrados de uma forma totalmente diferente e nova, né? A palavra do Senhor, ela nunca vem sobre as nossas vidas da mesma forma. Ela sempre vem de uma forma nova, ela sempre traz uma renovação, um entendimento, uma libertação sobre as nossas vidas, amém? Glórias a Deus, e assim será nessa noite. Eu gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia em Marcos 2. Marcos 2. Amém? Glórias a Deus. Gerando milagres, igreja. Eu fiz algumas anotações aqui, porque eu sou um pouco esquecida. Então eu anotei, né, para não deixar nada que o Senhor me tocou se perder, né? E eu gostaria de iniciar essa mensagem perguntando para você, para que você possa responder para si mesmo: como gerar um milagre, igreja? O que você acha no seu interior que é necessário para gerar um milagre? Eu quero que você reflita durante alguns instantes, enquanto eu compartilho com vocês o tema da minha ministração. Nós vamos trabalhar, né, em cima do tema do mês, que é Gerando Milagres, mas eu tenho um tema em cima da minha palavra, e esse tema é Faça um Buraco. Aí depois você vai entender o porquê, né, do meu tema ser Faça um Buraco. Mas fica essa pergunta reflexiva para as nossas vidas nessa noite: como gerar um milagre? Como nós geramos um milagre nas nossas vidas? Eu anotei aqui, igreja: para um milagre acontecer, certamente teremos dificuldade. Temos dificuldades. Quando nós queremos um milagre na nossa vida, é porque alguma coisa tem que é difícil, que nós não conseguimos, né? Um exemplo: algum problema na saúde é uma dificuldade, né? É um transtorno, algo que você precisa de um milagre, né? Tem coisas que a gente toma um remédio, né? Uma dor de cabeça normal e passa, né? Mas se a pessoa ela adquiriu uma dor de cabeça crônica, um problema, o que ela precisa, igreja? Ah, não, vocês não estão comigo, não? Do que essa pessoa precisa, igreja? De um milagre. Então, na maioria das vezes que nós falamos a respeito de milagre, é porque tem algo difícil, algo que somente Deus pode fazer, né? Então, nós vamos ler essa história de Marcos 2, a qual nós vamos ver que ali havia dificuldades. Porém, aonde há dificuldades, igreja, é onde Deus mais pode fazer transformações e milagres, amém? Glórias a Deus. Marcos 2, diz assim, o título: O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa.
2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico. Diga comigo, igreja, paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, diga aí, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrozoavam em seu coração, dizendo: Por que diz assim esta blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim zombavam entre si, lhes disse: Por que zombam sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te. Diga comigo, levanta-te. E toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Aleluias. Glórias a Deus, a Senhor. Diante da tua presença, Pai poderosa, que está aqui, Senhor, está passeando no nosso meio, Senhor. Aqui estamos reunidos, meu Deus, nessa noite em poucos, Pai. Porém, as pessoas que precisam estar aqui, aqui estão, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. Eu me escondo, Senhor, atrás da Tua cruz neste momento, Pai. Usa-me apenas, meu Deus, como, Senhor, o Teu canal, Pai, para falar, Senhor, aos nossos corações, meu Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Igreja, nessa história que acabamos de ler, a Bíblia nos conta que havia um paralítico, como eu pedi para vocês falarem, né? E que também haviam 4 homens, né? A Bíblia não fala que eles eram amigos desse paralítico, né? Mas nós entendemos que seriam amigos, né? Conhecidos, pelo menos, né? Porque, igreja, pensando na atualidade que nós estamos, não é tão difícil alguém te perguntar assim se você está bem, se você precisa de ajuda, se você está precisando de alguma coisa na sua casa. Não é difícil? E hoje a gente tem celular, a gente tem internet, a gente consegue falar com alguém que mora lá no Japão, temos facilidades, né? E naquela época não havia facilidades, pelo contrário, o trabalho era muito mais árduo, bruto, difícil, né? Então, assim, me faz entender, pensar que eles tinham alguma proximidade para eles pegarem aqueles 4 homens e decidirem levá-lo até aquele lugar onde Jesus estava. E a palavra nos diz, no comecinho do verso, que ele, retornando para a cidade de Cafarnaum, ele se ajuntou em um lugar e começou a pregar a palavra de Jesus. Começou a falar do reino. De repente, igreja, chegou 1, 2, 10, 20, 50, 100 pessoas. Começou uma multidão, igreja, está ali para ouvir a palavra de Deus. E quando de repente se olhou, não tinha como entrar no lugar. Sabe que nem nessas festas que tem no mundo aí, rodeio, carnaval, essas coisas, que a gente vê assim, ó, parece um formigueiro. Você não sabe nem por onde, né? É claro que a gente não vai, né, igreja? Amém, né? Mas quando a gente ia, né, ou se um dia você foi, né, tá amarrado, você sabe do que eu tô falando, né? Que o negócio era assim, né? Você ia passando assim, não tinha nem como, né, igreja? Mas então, naquele lugar, igreja, estava assim, ó, lotado de gente. Como que aqueles homens iam levar aquele paralítico para perto da presença de Deus? Não tinha como.
Se uma pessoa não conseguia passar, quem dirá 4 homens segurando um paralítico numa maca? Era muito difícil, era uma impossibilidade, era uma dificuldade, igreja. Exatamente aquilo que eu disse para vocês. Todas as vezes que nós precisamos de um milagre, é porque tem uma dificuldade, tem um problema, tem um transtorno, tem algo que está nos incomodando. Mas o interessante dessa história é, como eu falei para vocês, a Bíblia não fala que eram amigos, porque só amigos fazem isso. Só amigos se compadece da dor do outro, se compadece dos problemas. Porque já não é difícil lidar com os seus problemas. Quem dirá, aí a partir de um certo momento, quando você tem intimidade com alguém, você fala assim, ó, eu gosto tanto de você, eu tenho tanto carinho por você, que eu quero ajudar você nos seus problemas agora. Olha que legal. Só um amigo, igreja. Só alguém achegado. Só alguém que realmente gosta de você, para falar assim, ó, você é chato. A minha irmã me fala isso sempre. A pastora Karina, ela fala, você é chata, mas eu te amo e eu vou te ajudar, e eu vou te corrigir, porque amigos fazem isso. Amigos corrigem, amigos falam as verdades, né? Então, eu entendo, igreja, que esses 4 homens eram amigos dele, desse paralítico, e eles decidiram, já que todo aquele povo estava falando que aquele homem chamado Jesus fazia milagres, eles decidiram em seu coração o quê? Vamos nos ajuntar, vamos pegar o nosso amigo paralítico e vamos dar um jeito de levar ele até esse Jesus. A palavra de Deus não nos diz que eles conheciam Jesus, mas a palavra de Deus diz que eles decidiram ultrapassar as dificuldades e levar o paralítico até Jesus. E a palavra de Deus diz assim, que se ajuntando tantas pessoas, né, não havia lugar, não tinha como caber ninguém. E Jesus anunciava-lhes a palavra, e diz assim, conduzindo o paralítico, não podendo se aproximar dele, de Jesus, por causa da multidão, subiram ao telhado, igreja. Como que sobe 4 homens e um homem numa maca no telhado? Você consegue imaginar? Porque a minha cabeça não pensa. Ela vai só até um ponto. Ela vai só até o paralítico já dentro da casa. Eu não consigo imaginar eles subindo um paralítico. Não sei como foi, igreja, mas foi. Eles deram um jeito, fizeram alguma coisa. E a palavra de Deus diz... não podendo aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Quando a igreja diz, né, que eles descobriram o telhado, é porque naquela época não era como nós temos hoje, né, de telhas, de... enfim, tudo isso que a gente tem, era palhas, né? Seria palhas ou algum tipo de folhagem que era só, né, e cavucando que abria, né? Então, por isso que fala, descobrindo o telhado, fizeram este buraco. E por ali baixaram o leito, né? Nos faz pensar que o que, igreja? Eles foram atrás de cordas, eles foram atrás de vários objetos para fazer com que aquele homem descesse em segurança, né? Porque o coitado já era paralítico. Se ainda derrubasse ele do teto, aí já era, né? O homem ia morrer. Depende do tamanho de onde era, morreu. Então, nos faz entender que eles foram atrás de tudo que era necessário. E nos faz entender que o que, igreja? Às vezes, para nós conseguirmos os nossos milagres, para a gente gerar milagres, nós iremos ter que ir atrás de algo, certo? Você concorda com isso? Às vezes você vai ter que insistir, igreja, em estar em todos os cultos. Às vezes você vai ter que insistir em frequentar o GDI, que é a nossa célula, né? Você vai ter que insistir em jejuar, em orar, como Daniel. A palavra de Deus nos diz que Daniel orou durante 21 dias e não obteve resposta. Você está entendendo, igreja? Que é você clamar um dia, clamar outro, clamar 10, clamar 15, clamar 20, sem respostas. Mas ele insistiu até que o anjo do Senhor desceu e disse para ele que já estava com tudo que ele precisava desde a primeira oração. Só que era necessário que ele
persistisse, que ele clamasse, que ele buscasse, igreja. E assim também é com a minha vida e com a sua vida. Se nós queremos gerar milagres, nós vamos precisar insistir, igreja. Nós vamos precisar correr atrás do que é necessário, como esses 4 homens fizeram. Então, igreja, eu quero começar agora a discorrer a respeito do tema da minha mensagem, né, que é faça um buraco. Eu quero começar, igreja, dizendo que fazer um buraco, nós precisamos fazer um buraco no chão. E é até engraçado, mas eu vou discorrer com vocês. Fazer um buraco no chão e sepultar os nossos pecados é necessário, igreja. Às vezes você pode falar assim: ah, mas eu não peco. Ah, mas nossa, parece que você não peca também, irmã. Nossa, você é tão florzinha, tão bonitinha, tão sensível. Mas eu peco, igreja, eu sou errada, eu não mereço estar aqui. Então, às vezes, a gente pode falar assim: eu tenho vícios, eu tenho o pecado de idolatria. O pecado de idolatria, quando nós paramos para estudar na Bíblia, igreja, ele é tão grave e tão sério. E quando a gente fala assim de idolatria, o que a gente pensa? A gente pensa numa estátua, a gente pensa numa imagem, né? É o comum, né, que a gente pensa. Mas não, igreja, a gente pode idolatrar um filho, a gente pode idolatrar um amigo, a gente pode idolatrar o celular, a gente pode idolatrar, assistir a vida de alguém, acompanhar essa pessoa. Por exemplo, você acorda já pensando naquela pessoa, você vai dormir pensando naquela pessoa. Nós podemos idolatrar muitas coisas e idolatria é um pecado. Nós podemos, igreja, sermos apegados a vícios, bebidas, mentiras, prostituição, fornicação. Existem tantos pecados. Nós precisamos abrir um buraco no chão e enterrar todos os nossos pecados, igreja. Tudo aquilo que nos afasta da santidade e da glória de Deus. Porque só enterrando os nossos pecados nós conseguimos gerar milagres. Segundo tópico, nós precisamos enterrar a nossa incredulidade. E agora eu vou falar a respeito da mulher de Ló. A mulher de Ló, igreja, ela foi incrédula com aquilo que Deus estava falando para o esposo dela, com a palavra que estava sendo direcionada para aquele tempo. E Deus me deu uma frase, e eu anotei aqui, ó: o principal critério de escolha para as nossas decisões deve ser sempre o espiritual e não o mundano. O que aconteceu para a mulher de Ló ter virado uma estátua de sal, igreja? Ela decidiu estar apegada aos critérios mundanos. Quando Deus deu aquela palavra para eles, ó, vai para frente, não olha para trás, eu estou cuidando de vocês. Ela estava apegada ao critério espiritual ou ao critério mundano, quando ela decidiu desobedecer e olhar? Qual critério? Mundano. Então nós precisamos abrir um buraco e enterrar, igreja, todos os nossos critérios mundanos e junto com ele a incredulidade. Terceiro, igreja, nós precisamos abrir um buraco e enterrar as nossas dúvidas. Eu creio que você não tem dúvida não, né, igreja? Sou só eu, né? Que acordo às vezes de manhã e fico: ai, Deus, manda provisão. Senão, eu vou chorar. Não é só eu não, né, igreja? Que tem dúvidas. Não só, igreja, em sentidos a financeiro, mas tem dúvidas se o pai, se a mãe, se o irmão vai se converter, se tal situação vai se resolver. Sou só eu, igreja? Eu tenho certeza que não sou só eu. Você também tem dúvidas, mas nós precisamos abrir um buraco no chão e enterrar todas as nossas dúvidas. Aleluias. Aleluias. Vamos para o próximo tópico. Faça um buraco na parede da sua mente e lance fora os seus maus pensamentos e suas má recordações. Abra a Bíblia comigo, igreja, em Filipenses 3:13.
Filipenses 3:13. Precisamos abrir um buraco e lançar fora os nossos maus pensamentos e más recordações. A palavra diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando as que estão diante de mim. Amém? Glórias a Deus. A palavra de Deus está nos dizendo para esquecermos as coisas que para trás ficaram, igreja, e focarmos, avançarmos para aquelas que Cristo há de nos entregar. Amém? Então, por isso é necessário abrirmos um buraco e enterrarmos os nossos pensamentos e recordações indesejáveis. Também sou só eu, igreja, que às vezes, sem querer, eu costumo dizer que a gente nem quer, às vezes, fica lembrando de coisas que já aconteceu, que já passou. E o porquê que aconteceu aquilo? E por que aquele tempo não volta mais? Aquele tempo que era tão bom. Sou só eu? Não sou só eu, igreja. Nós vivemos lutas espirituais. E o inimigo todos os dias, ele tenta de alguma maneira nos barrar. E o inimigo, ele tenta muito nos barrar, nos trazendo o passado à tona, todos os dias. Ah, mas você fez isso. Ah, mas você agiu assim. Ah, mas quando era para você ter feito isso, você não fez. E ele tenta, e ele tenta, e ele tenta. E qual é o nosso papel, igreja? Para gerarmos um milagre nas nossas vidas. É enterrarmos todos esses pensamentos e recordações antigas. E a palavra que Deus nos deu é referente a isso. Focando no nosso presente, no nosso futuro. Esquecendo-me do que passou. Amém? Glórias a Deus. Vamos para a próxima. Faça um buraco e lance fora a sua incapacidade de perdoar. Amém? Glórias a Deus. É um tópico difícil, né? É algo complicado. Às vezes nós ficamos ressentidos com situações, né? Com pessoas, mas é necessário que nós possamos perdoar para que nós possamos gerar milagres. Glórias a Deus. Amém. Vamos para o próximo, igreja. Aleluias. Faça um buraco e lance fora todo o lixo. Exemplo, tristezas, ressentimentos. O próximo. Faça um buraco no muro da história. Agora eu vou compartilhar com vocês algumas histórias. Como a moça da casa de Naamã. A palavra de Deus diz em 2 Reis 5, nos conta a história de Naamã. Acredito que todos já ouviram, né, essa história linda. Por que fazer um buraco na história, igreja? Como aquela menina, ela estava sendo uma escrava, ela estava sendo alguém que estava servindo a Naamã. Ela foi pega e não tinha o que ela fazer, não tinha como ela falar assim: ó, senhor Naamã, eu não quero trabalhar para o senhor não, eu quero ficar com o povo lá, que é do meu povo, eu não quero te servir, limpar o teu chão, limpar tua privada, não quero não. Ela não tinha escolhas, igreja, ela precisava servir aquela família, ainda mais ele que era um homem de poder. Ela estava tecnicamente privilegiada até de estar na casa de Naamã, mas dentro de si, ela não queria estar ali, né? Ela queria estar na terra dela, né? A palavra de Deus nos diz, igreja, uma linda história a respeito dela. Ela tinha tudo para ser uma pessoa ressentida, uma pessoa que nunca ia querer liberar um perdão, uma pessoa seca, fria, uma pessoa que nunca ia gerar um milagre, igreja. Mas a palavra de Deus nos diz que quando ela viu Naamã, aquele homem que era tão importante, como a palavra de Deus nos diz, quando ela olhou e viu que aquele homem tão importante estava todo doente, cheio de lepra, poderia perder o seu cargo, poderia ser humilhado, como fala a palavra? Excomungada. O Gabriel me ajudou. O que ela diz, igreja? Ela poderia dizer assim: o quê? Eu não vou falar nada. Ela poderia falar assim: esse homem que se lasque.
Olha, eu tenho que trabalhar aqui para ele ficar todo dia, ó. Não poderia, igreja. Mas a palavra de Deus nos diz, que ela diz à mulher, né, de Naamã, se o Senhor Naamã encontrasse com o profeta da minha terra, ele seria curado. O que ela fez, igreja? Ela guardou a dor dela, a tristeza dela. A palavra de Deus não nos diz, mas nós entendemos que ela perdeu toda a sua família, né? Ela guardou toda aquela dor, ela perdoou e decidiu dizer aonde aquele homem poderia encontrar o seu milagre. Aleluias! Aonde aquele homem poderia gerar o milagre dele. Então nós precisamos, igreja, fazer um buraco na história. Nós precisamos mudar a história das pessoas. Nós precisamos mudar a nossa história e fazer algo. Quando você tiver a oportunidade, igreja, de fazer algo na vida de alguém, faça e mude a história. Assim também como aquele menino, igreja, que a palavra de Deus nos diz que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Você está lendo a Bíblia, hein? Amém. Eu sempre confundo, viu? Eu sempre confundo os pães com os peixes. Por isso que eu anotei. Igreja, aquele menino também podia fazer o quê? O quê? Os meus pães e os meus peixes? É meu. Quando os discípulos dizem que ele tinha os pães e os peixes, ele podia falar assim: é meu. O que é meu eu não vou dar para ninguém. E o que você vai fazer com os meus pãezinhos, os meus peixinhos, para esse mundo de gente? Mas eu anotei aqui a palavra que era para eu não esquecer. Aquele menino, ele teve disposição de gerar um milagre, igreja. Ele teve disposição de ser um canal de bênção. E Deus está levantando nesse tempo homens e mulheres que estão dispostos, igreja, a ser um canal de bênção, a gerar milagres, fazer milagres acontecerem na vida das pessoas. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. E assim como Isaías, eu quero que vocês abram a Bíblia em Isaías 6. Assim como Isaías fez também, o Senhor nos chama nessa noite a fazermos. Isaías 6. Esse texto é muito lindo, igreja. Esse texto é um texto que eu leio sempre chorando. Isaías 6, Velho Testamento. Eu vou ler para vocês. A palavra de Deus diz assim: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Pense em você, igreja. Edivando é escolhido e consagrado para profeta. Pastor Pedro é escolhido e consagrado para profeta. Daniel é escolhido e consagrado para profeta. Irmã Elza é escolhida e consagrada para profeta. Vamos ler, igreja, e se imagine você sendo Isaías. A palavra diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu quinto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mais um dos seus serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aleluias. Depois disso disse:
ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluias! Glórias a Deus, igreja. Deixa eu só me achar aqui. Fazer as anotações. Aqui. Aleluias, igreja. Leia esse texto em casa. Pense como se fosse você. Esse texto é muito forte. A palavra de Deus diz que quando o anjo vem, ele declara: ai de mim, porque estou perecendo. Ai de mim, porque sou pecador e vivo no meio de homens de lábios impuros. E também tenho lábios impuros. Depois que o anjo leva a brasa, igreja, que sai do altar de Deus, e toca ele, o anjo declara que a partir daquele momento ele está livre de todo o pecado, de toda acusação, de tudo aquilo que paralisava a vida dele, igreja. Então agora ele pode gerar milagres, igreja. Ele pode ser usado. Aí a voz do Senhor fala com Isaías e diz assim: a quem enviarei? Sempre Deus vai trazer perguntas para as nossas vidas. Isaías diz o quê? Envia-me a mim. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Aleluias. Então, igreja, nós precisamos abrir um buraco no muro da história, assim como a menina de Naamã, assim como o jovem dos 5 pães e dos 2 peixinhos, e assim como Isaías, trazendo para a nossa vida com Deus. Nós precisamos, igreja, sim, ser usados para trazer transformação e milagre na vida dos outros, como a menina e como o menino dos 5 pães. Mas nós também precisamos, igreja, nos purificar, nos limpar, para podermos gerar milagres, amém? E para encerrar a minha conclusão, eu anotei aqui: por aquele buraco, igreja, no telhado, passou um paralítico e sua paralisia. Livre-se então de qualquer forma de paralisia na sua vida. Hoje, faça um buraco. Amém? Glórias a Deus. Eu gostaria de te convidar a se levantar em nome de Jesus.